Tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando mais uma nova atividade de filosofia, é a atividade 5, é sobre a lógica. Aqui estão vendo a imagem, então, da página do seu livro, capítulo 11. Então, vamos continuar nessa busca pela verdade, atividade 4, atividade passada. Passei um texto para vocês, né? Que é a estratégia de manipulação em massa utilizadas diariamente contra você. Já fizeram? Né? Amanhã, ou seja, hoje, dia 29, é o prazo para vocês entregar aquele formulário, aquelas atividades sobre o texto. Então, essa atividade aqui também, atividade 5, é bem simples, bem fácil de vocês fazerem. Preparei um vídeo rapidinho para vocês, né? É um tipo de um tour virtual ao nosso livro de filosofia. Fizemos um tour em história, Palácio de Versalhes, né? na França. Agora, rapidamente, vamos falar o que é lógica e o que esse tema tem a ver com a busca da verdade, o que esse tema tem a ver com a minha, com a tua vida e o que ele pode nos ajudar nesse momento. Então aqui estamos vendo uma figura, é um show de um MC, um rapper, né? Uma foto de 2013, que traz o seguinte: conforme o senso comum, né, as pessoas em geral pensam o seguinte, que as ideias de que a criminalidade, tá, é uma consequência da maldade do indivíduo. Tá? A criminalidade é a consequência da maldade do indivíduo. E que a polícia é a solução para ela, para a criminalidade. Então, o que isso tem a ver com a lógica? Né? Então, é uma inferência. Né? Essa frase é uma inferência, é uma conclusão. Tá? Alguém, né, concluiu e emitiu essa afirmação. Mas será que é verdade? Né? Como saber que uma afirmação, uma conclusão, um juízo que fizemos a respeito de algo, ele é verdadeiro ou não? Então essa é a preocupação da filosofia, é a preocupação da lógica. Né? Aqui mais embaixo diz que a lógica busca afastar o conhecimento ilusório. O que é uma ilusão? É aquilo que parece ser, mas não é. Né? É aquele resolver o problema das contradições. Tá? Então, o que são contradições? Contradições é quando a gente encontra erros de raciocínio. No texto a gente lê, ou na fala de uma pessoa, a pessoa se contradiz, é quando primeiro ela é a favor e depois, no outro momento, ela diz que ela é contra. Primeiro a pessoa diz que afirma e depois ela está negando. Né? Geralmente isso é visto no júri, né? Quando a pessoa é chamada para depor, as pessoas veem se quando a pessoa está mentindo é quando ela cai em contradição. Então, rapidamente, vamos para frente. Aqui, quando que nós usamos a palavra lógica? Quem já nunca ouviu falar ou já disse, isso é lógico que eu vou. Isso não tem lógica, né? Então, esse texto traz como que essa palavra é usada no cotidiano. Quando a gente diz é lógico que eu vou, ou isso não tem lógica, a gente está dizendo que é algo que é óbvio, né? Algo que é certo, algo que faz sentido, é algo que tem uma organização, que tem um fundamento, né? Então é exatamente isso que os filósofos
principalmente o filósofo Aristóteles, ele criou, né, o campo da lógica como um instrumento de saber, um instrumento de buscar a verdade. Como saber que a tua opinião ela é verdadeira ou não, né? Como saber, como organizar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, em que acreditar, né? Nós estamos num mundo, numa época em que existem vários debates, né? Em que acreditar, agora no momento da pandemia, do coronavírus, estamos nos preparando para voltar, né? Até a nossa escola, estamos voltando, uns dizem que é muito cedo voltar, outros não, uma crise política muito grande, o presidente brigando com o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal brigando com o presidente, deu poder legislativo, a casa aos deputados, os senadores, então uma crise política muito grande. Por quê? Porque é uma crise de narrativas, né? De opiniões, de interesses próprios. E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando exatamente da lógica, que é essa parte da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, do nosso pensamento, da nossa fala, nossa linguagem. Visa estudar, analisar o nosso raciocínio, a nossa fala, se é verdadeira ou não, certo? Então, segue algumas regras. Então, a lógica serve para quê? Para pensar corretamente, né? É uma ferramenta do correto pensar. E como que é o correto pensar? Vamos passando aqui. O que é o correto pensar, né? A palavra lógica, então, vem também do grego, que vem da palavra logos, que significa razão, argumentação, fala, né? Então, a ideia da lógica é a ideia de falar, argumentar, e a ideia de que o que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve, né? Por isso que a gente diz, o que você está bem falando tem lógica, quer dizer, tem um sentido, tem um significado. Como a gente diz, tem pé e tem cabeça, né? Então, é o filósofo grego que criou o estudo da lógica, que também é chamada lógica analítica. Aqui eu tenho para vocês, ele criou o que ele chamou de silogismo. Então, o que é silogismo? É o nosso raciocínio, né? Quando a gente quer falar alguma coisa, né, quer emitir a nossa opinião, nossos juízos, é chamado proposição também, é chamado de inferência. O Aristóteles diz que tem uma regra para que a gente, ao falar a nossa opinião, não fala besteira, né? O que eu quero dizer? Não fale coisas erradas. Para falar coisas corretas, tem que pensar correto. Então, aqui, vamos pegar um exemplo. Sócrates, logo, Sócrates, ele é mortal. Então, é uma opinião, é uma conclusão. Para chegar a essa conclusão do Sócrates é mortal, ele disse que temos que partir de duas premissas, de duas afirmações, também chamado de argumentos. Então, como eu cheguei à conclusão que o Sócrates é mortal? Eu cheguei a essa conclusão por quê? Porque
todos os homens são mortais, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Tá? Então é o chamado, essa é a lógica, tá? Esse é um raciocínio correto. A função da lógica é estimular, fazer a gente aprender a ter um raciocínio correto, chegar a conclusões corretas. E como que uma lógica ela é correta? Quando essas premissas, né, são corretas, são verdadeiras. Certo? Entenderam? Então aqui está todos os detalhes dizendo, mas eu quero só mais um pouquinho, vamos sair dessa página aqui, vamos entrar num outro site aqui que eu separei para vocês, que é as falácias. Porque o tema da nosso vídeo aula é cuidado com as falácias, né? Nós vimos no texto da aula passada, um texto que diz que como a gente é manipulado, né? Então, o que é a falácia? Aqui esse texto traz, né? O que é a falácia? É um tipo de lógica, né? Falácia é um raciocínio que tem uma lógica, porém ele é falso, né? A gente percebe isso numa propaganda, a gente percebe no discurso de um político, a gente percebe num texto, a gente percebe no tribunal de júri, um advogado, né? Qualquer pessoa podem cometer ou fazer as falácias, que a princípio pode ser verdade, pode ser correto, mas tem um sentido de enganar, né? A palavra falácia, ela vem do latim, que quer dizer algo que engana, algo que ilude, certo? Então aqui tem alguns exemplos, né? Eu vou deixar esse link, esse texto para vocês lá no Classroom, tá? Tem alguns exemplos de como isso aparece no nosso dia a dia, né? Temos o ano eleitoral, né? Vai na nossa casa candidatos, não sei como é que vai ficar nessa questão da pandemia, né? As eleições ou toda a propaganda eleitoral. Mas vejam só aqui, ó, o espantalho é quando a pessoa tenta desvirtuar, vamos dizer assim, dar um outro sentido naquilo que a gente está falando, tá? Por exemplo, aqui, ó, depois de Felipe dizer que o governo deveria investir mais em saúde, educação, Jader respondeu dizendo estar surpreso que Felipe odeie tanto o Brasil a ponto de querer deixar o nosso país completamente indefeso, sem verba militar. Então, quer dizer, esse é o distorcer, né, o espantalho, a falácia. Onde é que está a falácia? É quando o oponente, a pessoa que ouviu Felipe dizer a opinião de Felipe, atacar Felipe, né, dizendo o que ele não quis dizer. No caso, a opinião que ele, segundo Felipe, deveria investir na saúde e educação, não significa que Felipe odeie o Brasil, né? Então, são falácias que acontecem no nosso dia a dia, a gente não percebe. Pela emoção. Você já tentou manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento válido ou convincente? Apelo à inveja, ódio, pena, orgulho, entre outros, né? Então, a falácia é assim, eu não consigo, vamos dizer assim, debater com o teu argumento e eu vou apelando para outras coisas. Então, aqui é o apelo à emoção. Vamos dar um exemplo. Lucas não queria comer o seu prato
de cérebro de ovelha com fígado picado. Mas seu pai o lembrou que todas as crianças famintas de algum país de terceiro mundo que não tinham a sorte de ter qualquer tipo de comida. Então, o uso da chantagem emocional para convencer a pessoa, né, a atender o seu pedido. Tem uma variedade aqui, eu estou escolhendo algumas, né? Não queremos ficar muito tempo aqui com o vídeo. Essa aqui também acontece muito, ó, quando você ataca o caráter ou traços pessoais do seu oponente, em vez de refutar o argumento dele. Depois de Salma apresentar de maneira eloquente e convincente uma possível reforma do sistema de cobrança do condomínio, Samuel pergunta aos presentes se eles deveriam mesmo acreditar em qualquer coisa dita por uma mulher que não é casada, foi presa e, para ser sincero, tem um cheiro meio estranho. Entenderam? Ad hominem, quer dizer, ataca a pessoa, não argumento. Não argumenta, não contra-argumento, mas ataca a pessoa porque não tem argumento. E assim vai, né? Uma variedade de falácias. Cuidado com as falácias. Então, é isso aí, um grande abraço. Eu vou deixar as atividades, esse vídeo, eu vou deixar também algumas perguntas sobre esse vídeo lá no Google Classroom. Certo? Um grande abraço. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau.